mente vazia é oficina do diabo. Deixou de obedecer a Deus para fazer o que era errado. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Louvado seja nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, por mais este lindo e abençoado dia. Esses dias têm sido dias mais frios, mais aconchegantes e graças a Deus, deu uma boa amenizada naquele calor. Mas há uma promessa de que hoje ainda fará perto dos 30 graus. Por enquanto estamos aí cerca de 18, 17, 19, tá aí oscilando a temperatura dependendo do lugar, a região que você mora aqui em São Paulo. Como eu moro numa área de várzea aqui do Rio Tietê, é um pouquinho mais frio, a temperatura é um pouco mais amena, então a gente precisa se agasalhar um pouquinho melhor. Já tomamos o nosso café de hoje, já fiz a minha leitura da Bíblia, já orei e falei com o Senhor sobre as necessidades que tenho apresentado diante dele, os pedidos de oração que têm chegado até nós e principalmente orado e apresentado o Rio Grande do Sul. E há uma preocupação minha e também da minha esposa. Ela hoje não quis estar aqui, disse que ia ficar ali de fora só observando, de nos preocuparmos com a parte mental das pessoas. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Sobre como que vai ficar a cabeça dessas pessoas que perderam tudo, que terão que recomeçar do zero? Ontem acompanhávamos algumas imagens na televisão e, dependendo do lugar, parecia que havia tido um terremoto. Não há nem como identificar aonde que era a casa dessa pessoa ou daquela outra pessoa. Então não é só a questão que perdeu, que foi alagado, que encheu. Tudo foi destruído em alguns lugares. Então eu gostaria de convidar você a interceder, a levantar um clamor para que Deus seja generoso e misericordioso com essas pessoas, dando a elas a capacidade de se reinventar. Sabe aquela frase da mitologia grega que o povo fala da fênix, que ela ressurge das cinzas? Nesse caso aqui, vão ressurgir dos entulhos, dos lugares que estão cheios de sujeira, de muita lama. Nisso perguntou para mim, como vão fazer para tirar toda aquela lama, toda aquela coisa? Outra coisa também que ela demonstrou uma certa preocupação foi quanto à quantidade de doação que estão chegando. Será que realmente essas doações estão chegando às pessoas? As roupas, calçados, e rogamos ao Senhor que realmente isso esteja acontecendo. E eu falei para ela, todas as vezes que nós entramos em uma campanha, Deus abençoa abundantemente. Então, se as pessoas estão se dispondo a doar, se dispondo a fazer, é porque realmente a necessidade é grande e quero crer que as pessoas estão realmente sendo atendidas, sendo acolhidas, tá bom? Mas continuo convidando você a orar por essas famílias, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos avós. Tenha um carinho muito especial pelos idosos. Talvez sejam as pessoas que mais são afetadas por essas catástrofes, por este caos, porque o idoso ele tem uma dificuldade maior de assimilar. A criança ainda não entende e mudar o ambiente dela vai ser desagradável e desgostoso, mas não vai mexer tanto. Já os idosos, esses sim, são mais apegados ao lugar onde moram, são mais apegados ao lugar onde estão acostumados. Então eu peço você que continue orando por isso. Essa semana nós estamos falando sobre misericórdia. No primeiro dia, na terça-feira, perguntei se você sabia o que era misericórdia. Ontem falei que misericórdia é um ato de amor. E hoje eu gostaria de dizer para você que a misericórdia de Deus, segundo Lamentações, capítulo 3, versículo
22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Os nossos pecados, diz Isaías, fazem separação entre nós e Deus. Mas a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, a bondade dele nos aproxima dele e nos permite viver de forma muito melhor, muito mais agradável. Você já pensou sobre isso? Todas as vezes que a gente fala de misericórdia, ou as pessoas tentam associar a misericórdia a perdão, a arrependimento, não tem como a gente também não lembrar de Davi. Davi, ele cometeu o que chamamos de tríplice pecado. Ele pecou contra Urias, pecou contra ele mesmo e pecou contra Deus. Contra Urias, quando ele desejou a mulher de Urias e tomou posse dela, não sendo a esposa dele. Contra ele mesmo, quando ele deixou os seus afazeres, as suas obrigações e ficou, sabe, como diria meu pai antigamente: mente vazia é oficina do diabo. Então ele se deixou dominar pelo desejo da carne e contra Deus, porque havia sobre ele uma promessa, havia sobre ele a unção do Senhor. Então, quando ele fez o que era errado, ele simplesmente deixou de obedecer a Deus para fazer o que era errado. Então, quando ele foi confrontado, a maioria das pessoas odeia o confronto. Eu, por exemplo, a minha esposa diz que toda vez que eu sou confrontado, eu fico com cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Sabe, eu fico horas ali, chateado, triste, amargurado, e leva um certo tempo até me recuperar. Mas Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, de bate-pronto ele reconheceu o seu erro e olha só o que foi que ele disse. Salmos 51, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de todo o meu pecado. Aí ele ainda diz assim no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele diz aqui no versículo 4, contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Davi havia cometido um pecado, mas Davi, ao ser confrontado, pede Deus que tenha misericórdia. Como eu comecei dizendo em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Cada vez que nós levantamos, que nós acordamos, que nós despertamos, somos ricamente abençoados pelo privilégio de estarmos vivos em mais um dia. Por isso eu começo o nosso dia dizendo: olá, bom dia, porque é momento de grande alegria para nós estar vivo, poder se alegrar, poder contemplar todas as maravilhas que o Senhor Deus nos tem dado. E Deus é aquele que nos perdoa. Salmos 51 também vai dizer no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim teu espírito reto. Além de Davi confessar o seu pecado e pedir perdão, ele pede para que Deus crie nele um coração puro e reto. É o que nós precisamos para poder continuar vivendo, lutando e batalhando. Que o Senhor Deus abençoe grandemente o teu dia, que o Senhor Deus esteja contigo, te dê sabedoria nas horas mais difíceis e improváveis,
que se você pensar na grandeza do teu pecado, ou que você fez algo muito complicado, lembre-se, o Senhor é Deus misericordioso, tardio em irar-se e grande em compaixão, em misericórdia. Então se arrependa daquilo que você fez, confesse para Deus, que Deus certamente irá perdoar você. Amém? Tenha um excelente dia na graça e na paz do Senhor. Até amanhã, querendo Deus, e paz de graça!